Boa noite, Jesus é o Senhor. Graças a Deus, irmãos, chegamos hoje à última mensagem das epístolas de João. Nós estamos aí mais ou menos há 1 ano e meio vendo as palavras de João, não é isso? Primeiro nós vimos o Evangelho de João e agora nós finalizamos semana passada 1 João, e então nós vamos finalizar hoje a segunda epístola de João e a terceira João. Ó Senhor Jesus, graças a Deus, irmãos. Tem algumas palavras-chave, né, durante esse período que a gente desfrutou de João. Para mim, né, pessoalmente, eu acho que também para os irmãos. A principal para mim, irmãos, é verdade. Não é isso? A palavra da verdade, não é isso? Outra palavra-chave nesse período, que eu também desfrutei bastante. Comunhão da vida, circulação da vida. Ó Senhor Jesus, o que é a circulação da vida, irmãos? É a palavra que o Senhor tem dispensado no momento, circulando entre os membros. A palavra tem circulado no nosso meio, irmãos? Na minha casa tem circulado. Aonde que eu estou? No meu trabalho tem circulado a palavra? Nas nossas reuniões tem circulado a palavra? Ó Senhor Jesus. Também tem outra palavra-chave, luz, não é isso? A palavra também ela é luz. E no final, a palavra é o quê? Ela produz o que em nós, irmãos? Amor. Então também tem uma outra palavra-chave, né, de tudo isso que nós frutamos, que é amor. E segunda, são muitos pontos, irmãos, mesmo que talvez é só um capítulo cada um dos livros, eu vou tentar passar para os irmãos aqui, mas o meu sentimento nessa noite é a gente desfrutar um pouco do início, né, dos escritos aqui de João, né, de 2ª e 3ª João, mas também a gente aplicar o que esses pontos aqui hoje, eles têm a ver com o nosso viver da igreja, aonde que eles se aplicam. E 2ª João, irmãos, ele começa falando de o presbítero, e ele está falando, 2ª João, o versículo 1, ele fala, o presbítero à senhora. Ou seja, o presbítero no caso ali era quem? O próprio João, o apóstolo João. E ele estava enviando aquela carta, aquela mensagem a quem? À senhora. Aí existem, né, vários estudos aqui, várias teses, né, de onde, para quem João estava enviando essa palavra, essa carta. Alguns acham que essa senhora é uma pessoa mesmo, uma irmã que morava perto ali de Éfeso, e alguns acham que é uma igreja, ou uma igreja perto de Éfeso também. Mas não é o nosso contexto, não é o objetivo aqui, tá, irmãos? Mas a gente vai ver muito essa palavra senhora, então João destinava a senhora. E hoje, o Senhor está destinando a nós também essa palavra. Só que também fala de o presbítero. E o que é presbítero, né, irmãos? Primeiro, vamos abrir em Tito. Atrás aí de Hebreus aí, né? Filemão aí. Tito 1, versículo 5. Presbítero, bispos, tá, irmãos? Isso, na verdade, né, é a finalidade, a explicação desse termo é a mesma coisa. Ou seja, quem são os presbíteros? Os bispos. Né? É uma função que Deus determinou, né, que o Senhor instituiu na igreja. São pessoas para quê? Para administrar a igreja em cada cidade. Então, na nossa cidade em Itaúna, o Senhor fez o quê? Né, o apóstolo, ele destina, ele institui alguns líderes, né, alguns presbíteros que têm a função. E em Tito 1, versículo 5, fala assim, ó, por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, esses detalhes, irmãos, em cada cidade constituísses presbíteros. Então, em cada cidade nós temos o quê? Presbíteros. Aí do versículo 6 até o 8, tem ali um padrão estabelecido, né, por Paulo, de um presbítero, mas não é o nosso objetivo aqui. Eu quero entrar no versículo 9. Como que fala o versículo 9? A primeira parte aí, fala que ele tem que ser apegado à palavra fiel.
Então, um bispo, um presbítero, o que ele tem que ser, irmãos? Além de tudo isso aqui que está do versículo 6 ao 8, mas não é o fundamento, o objetivo dessa palavra, tá? Mas ele precisa ser o quê? Apegado à palavra fiel. Essa palavra, aí continua ainda no versículo 9, que é segundo a doutrina. Guarda essa palavra que nós vamos ver bastante essa palavra hoje ainda, essa palavra doutrina. Continuando a leitura, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, quanto para convencer os que contradizem. Então, irmãos, o Senhor instituiu, né? Também temos ali em 1 Pedro, capítulo 5, 1, aqui também tem a função. 1 Pedro 5, 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbitério como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Na verdade, era o versículo 2. Aí fala do presbítero, o que ele tem que fazer? Pastoreai o rebanho de Deus. O rebanho é de quem, irmãos? O rebanho é de Deus. Então o rebanho não é meu, mesmo que eu cuidei de algum irmão por bastante tempo, ainda aquele irmão não é meu. O rebanho é de Deus, irmãos. Então isso tem que estar claro para nós. Nós não somos capazes de gerar ninguém para Deus. Mas o Senhor, através da sua palavra, Ele nos capacita para nós cuidar dos seus conservos. Ou seja, das suas ovelhas. Aí continua. Não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Então, irmãos, aqui é só essa base do início de 2 João, tá? Dessa primeira parte aí. Vou ler agora, vou finalizar a leitura do versículo 1. O presbítero, ou seja, agora ficou claro para nós, né? João está enviando a senhora eleita e a seus filhos, a quem eu amo na verdade. Novamente aparece qual palavra? Verdade. A quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Todos os que conhecem a verdade, ou seja, nós também, irmãos, tivemos um momento da nossa vida que o Senhor o quê? Mostrou para nós quem? A verdade. A verdade, ela é o próprio Cristo, não é isso? Mas vamos desfrutar primeiro ali, só para a gente lembrar do nosso passado. Efésios 2, versículo 1 ao 5. Ele vos deu vida. Ele vos deu vida. Pode falar para o irmão do lado. O Senhor te deu vida, irmão. Só que Ele nos deu vida, irmãos. Olha o nosso passado. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo. Quero parar aqui, irmãos. Nós lemos ali na imersão, não foi isso? Que o Senhor está nos regendo hoje através da sua palavra. Só que sem palavra, o que acontece? Eu sou regido pelo curso desse mundo. Então não tem como eu ficar parado em um lugar. Se eu não sou regido pela palavra, pela verdade, alguém vai me regir. Vai me reger, né? Ou seja, vai me dar direção. Vamos continuar. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora. Passou isso, irmãos. Nós agora temos o quê? Uma nova vida. Nós agora, não é isso? O versículo 2, o versículo 1 de 1 João, de 2 João, a gente agora anda na verdade. Prosseguindo. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos. E éramos, né, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, ó Senhor Jesus, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então o Senhor nos tirou dessa condição. Então agora, irmãos, o nosso espírito humano, né, o ser humano ele é constituído de 3 partes, não é isso? Espírito, que é o mais interior, o mais interior do homem, a alma, e também nós temos o nosso corpo físico. Então, quando nós tivemos essa experiência aqui de crer no Senhor, nosso espírito foi resgatado.
Só que aí agora tem o quê? Nós precisamos agora salvar mais uma parte do nosso corpo. Porque o nosso corpo, do nosso ser, né? O nosso corpo, ele também vai ser salvo em outro momento. Só que faltou quem agora? Qual parte? Faltou a nossa alma. A nossa alma ainda, ela tem todos esses problemas. Então, quando nós somos salvos, irmãos, nós fomos salvos, o Senhor nos colocou agora nesse ambiente aqui, ó, que é o ambiente da igreja. Amém, irmãos? O Senhor nos colocou no ambiente da igreja. E nesse ambiente, através da sua palavra, ela vai o quê? A palavra do Senhor, a palavra profética que nós temos recebido, ela vai nos limpando, ela vai transformando agora a nossa alma. Ou seja, a minha mente, os meus pensamentos, a minha razão, a minha vontade, os meus sentimentos, Deus vai tomando tudo isso, irmãos. Só que é um processo de dia a dia. Tanto que se a gente for continuar aqui no versículo 2, fala, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz. Nós já vimos isso, né? A graça e a misericórdia. Da parte de Deus e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão convosco em verdade e em amor. Então aqui, irmãos, versículo 2, por causa da verdade que permanece em vós. Então, o que é a verdade? Vamos lá em João 17. João, tá? Senhor Jesus, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, como que agora a minha alma vai ser santificada, irmãos? Pela palavra. A palavra é a própria verdade. Vamos ler também Efésios 5. Versículos 25 e 26. Senhor Jesus, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, quem amou a igreja, irmãos, foi Cristo. E ele se entregou por ela, não foi isso? Então o Senhor nos salvou o nosso espírito, só que ainda falta o quê? A nossa alma. Aí agora o 26, para que a santificasse. Então o Senhor precisa santificar nós, não é isso? E se a gente continuar lendo, olha aí, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então como que eu vou ser transformado então, irmãos? Como que eu vou ser santificado? A palavra, ela tem uma água. Não é isso? Porque aqui fala de lavagem. Lavar precisa de o quê? De água. Então tem uma água, que essa água vai passando ali na minha mente, vai passando na minha emoção, vai passando na minha vontade, e vai fazendo o quê? Ela vai limpando. Então tudo que é sujo, tudo que é daquela natureza terrena, aquela água vai tirando. E aí, irmãos, o que acontece? Não fica só nisso. Os elementos de Cristo vão sendo introduzidos à minha pessoa. Só que isso é prático, irmãos. Muito tempo, talvez nós ficamos presos à questão do conhecimento. Que o conhecimento, a lei, não é isso? O esforço humano, a partir de hoje, eu não vou pensar mais aquilo ali. Aquele meu pensamento, agora eu vou deixar ele de lado, não é isso? Aí passa 2 semanas, parou de pensar, não é isso? Aí acontece alguma coisa, volta a pensar de novo daquele jeito. A partir de hoje eu não faço isso, eu não vou mais àquele lugar. Tudo bem. Aí passa um tempo, posso voltar a fazer tudo aquilo de novo. Por quê? É esforço humano. Nós vimos ali que nós precisamos de quem para nos santificar? É da verdade. E a verdade é o quê? É a palavra. Então, irmãos, hoje, agora de forma prática, como que o Senhor está colocando a palavra para nós, para ela nos santificar? Hoje, irmãos, nós temos a palavra profética, irmãos. Nós temos a palavra... Vamos ler em 2 Pedro. Eu não estava no meu script aqui não, mas... Segunda Pedro 1,19. Ó Senhor Jesus, isso aqui é uma realidade para nós hoje, irmãos.
Nós precisamos, né, o Senhor precisa iluminar nós quanto a esses versículos aqui, ó, principalmente o 19. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética. Os irmãos têm confirmado a palavra profética? Ó Senhor Jesus, e continua, e fazeis bem em atendê-la. Então nós temos a palavra confirmada, não é isso, irmãos? Só que qual que é a minha reação agora? Eu preciso atendê-la. Porque senão, volta a questão lá da teoria. Nós sabemos que eu preciso ser santificado, que eu preciso ser transformado. Mas aí, eu dou uma boa palestra para os irmãos aqui. Olha, irmãos, para você ser santificado e tal, você precisa disso e tal. Mostro vários versículos. Mas a questão que o Senhor hoje tem nos dado sobre a palavra profética, ela tem nos dado, ela tem confirmado no nosso meio, irmãos. Né, tem alguns versículos aqui, eu não quero avançar ainda não, mas vamos continuar. Essa palavra profética, ela é como uma candeia, que brilha em lugar tenebroso. Irmãos, vou perguntar para os irmãos, o que é o lugar tenebroso hoje? É o mundo, não é isso? Alguém tem confiança nesse mundo, irmãos? No mundo financeiro? Nós não temos. Mundo do trabalho, você tem confiança? Quem garante que amanhã você vai estar trabalhando? Não é isso? E assim, vários departamentos, né? Mas essa palavra, ela brilha nesse ambiente, irmãos. Olha o poder que ela tem. Ela brilha num lugar tenebroso. E essa palavra, irmãos, ela sofre ataques. Por quê? Porque ela vai contra o império das trevas. E ela vai durar até que o dia clareie, ou seja, até a volta do Senhor. Até a volta do Senhor, eu preciso da palavra profética. Ó Senhor Jesus, e a estrela da alva nasce em vosso coração. O vídeo também eu vou ler aqui, eu vou entrar em outro assunto aqui só para finalizar. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Então, ou seja, João, ele estava encaminhando ali as cartas ali, tem até algumas teorias, né, que, se eu não me engano, irmãos, acho que está numa versão restauração em espanhol, que eu estava conversando essa semana. A gente viu isso, que quando João enviou essa carta, ele pode ter se referido senhora, porque tinha gente que barrava que aquela palavra chegasse até as igrejas. Aí ele teve que colocar senhora para destinar como alguém. Para quê? Para ninguém barrar aquela palavra. Só que, qual que é o meu sentimento em relação ao versículo 20? Que essa palavra, essa escritura, ela não provém de uma particular elucidação. Por quê? João morreu, irmãos. Se nós tivéssemos, se naquela época a igreja tivesse ficado presa a João, depois de João morrer, o que vai fazer? O Senhor não vai avançar mais, não? Aí nós vamos desfrutar só o que João falou? Não é isso? Por quê? Então essa palavra, ela não está presa a uma pessoa. Ou seja, no momento atual, irmãos, quem que é o João para nós aqui? O Senhor tem usado uma pessoa, não tem? Está claro isso para nós, não tem isso? O Senhor tem usado o irmão Pedro Dong, não é isso? Só que essa palavra, ela não é particular dele. Por quê? E se o Senhor levar ele amanhã? Aí nós vamos ficar sem uma palavra que nos brilha nesse mundo tenebroso? Nós não vamos avançar, não. Aí quem o Senhor levantar, nós vamos prosseguir. Por quê? Porque o nosso foco, o nosso atendimento não está a pessoa. O meu foco está na palavra. Então eu tenho que fazer o quê? Atender a palavra profética. E aí, irmãos, qual que é o resultado? Vamos voltar para João. 2 João, versículo 4 agora, né? Fiquei sobremodo alegre, em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. Ou seja, tinha um grupo de pessoas ali que o quê? Aceitavam, atendiam a palavra do apóstolo. Então, irmãos, nós aqui também atendemos a palavra do apóstolo. Não a palavra dele mesmo, mas a palavra que o Senhor, né, dá o sentimento e nós recebemos ela. Só para finalizar esse contexto, vamos em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 2,13. Vou ler aqui rapidinho. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Agora, importante, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus.
Essa palavra não é de uma pessoa, irmãos, não é do esforço humano, não é da capacidade humana, ela é de Deus. Só que agora, o que eu preciso fazer? Acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade. Novamente a palavra verdade, não é isso? Em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Então eu preciso o quê? Atender e crer nessa palavra. Qual que é o resultado? Ela vai operar eficazmente. Então, ou seja, como o alimento diário falou, irmãos, essa palavra vai sendo sedimentada em nós. Então os elementos antigos vão saindo e os elementos de Cristo vão sendo sedimentados em nós. E qual que é o resultado disso, irmãos? Um dos resultados, mas o principal resultado que eu vejo é o amor. Então, como eu vou amar os irmãos, então? É pelo meu esforço natural? É através da palavra. Quando a gente vai tendo contato com essa palavra, ou seja, o próprio Deus vai entrando para dentro de mim, irmãos. E aí é possível amar os irmãos, que é o que João dá testemunho aqui. 2 João, vamos voltar lá, irmãos. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu ainda quero entrar em alguns pontos práticos ainda, irmãos, sobre a gente atender essa palavra, né? Porque ainda pode estar ainda bem subjetivo, né? Versículo 6. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Eu só esqueci um detalhe, irmãos. Lá no versículo 2, vou voltar rapidinho, ainda está dentro desse contexto também, fala assim, ó. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Aí, irmãos, é o que eu falei aqui com os irmãos, a palavra ela vai sedimentando, ou seja, ela vai pertencendo à minha pessoa. Então Cristo, né, todos os elementos de Cristo, eles vão sendo o quê? Mesclado com a minha pessoa. Tudo isso através do contato que eu tenho com a palavra. E eu queria até contar uma experiência para os irmãos, né? Semana passada a gente foi para Pitangui, né, reunir com os irmãos lá. E aí a Vi levou o carro, né? Foi a primeira vez dela na rodovia. Aí no início ela falou assim, não conta tinha um adolescente e uma irmã com a gente. Aí ela falou assim, não conta para eles que é a primeira vez não, senão eles vão ficar com medo, né? Aí a gente foi, né? Aí na volta eu voltei dirigindo, né? Aí nós perguntamos eles assim, e aí, foi tranquilo? Foi tranquilo e tal. Aí eu disse, não, porque a Vi dirigiu a primeira vez na rodovia e tal. Aí o adolescente falou assim, não, mas eu estava tranquilo. Nós oramos para o Senhor encabeçar, eu estava tranquilo. Por quê, irmãos? A verdade está sedimentando dentro dele. Aí a gente nem percebe que a verdade está lá, limpando a natureza caída, a natureza terrena. E está entrando o quê? Os elementos de Cristo, a presente verdade. Não é isso? A verdade está o quê? Está me santificando. Então, irmãos, é algo natural. Se a gente tem contato com a palavra, desfruta essa palavra, ela vai entrando. E a gente nem vai percebendo. Aí, o meu esforço humano para praticar essa palavra, nós vamos deixando cada vez mais de lado. Por quê? Porque eu vou dependendo da palavra. Só que, irmãos, o problema ainda de João aqui começa no versículo 7. Vamos avançar aí em 2 João. Fala assim, ó. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, assim é o enganador e o anticristo. Ó Senhor Jesus. Irmãos, por que tem enganador, né, anticristos aqui, igual ele cita? Por quê, irmãos? Porque essa palavra, ela estava gerando o quê? Ela estava gerando amor entre os irmãos. Ela estava gerando unidade. Ela estava, né, os elementos de Cristo ali naquele momento, naquela igreja, daqueles irmãos, dessa senhora, né? Nós não sabemos se é uma pessoa ou se é uma igreja. Daqueles que andavam na verdade, eles estavam praticando aquela palavra do apóstolo ali naquela época. E aí o que acontece? Vem enganador. Olha, é isso mesmo, essa palavra aí que vocês estão ouvindo, não é isso? Tem, para quê? Por quê, irmãos? Satanás não vai ficar feliz, irmãos. Vendo os irmãos vivendo a vida da igreja, de forma em ressurreição. Vocês acham que Satanás, irmãos, quer que nós vivemos a vida da igreja em ressurreição? Acompanhando de perto a palavra? Vocês acham que
que depois que o Senhor destrancou os tesouros da palavra profética, ele vai ficar tranquilo, sem nenhum ataque? Por quê, irmãos? Porque a palavra funciona. Ela opera eficazmente em quem crê. Se ela não operasse, eu duvido que nós teríamos ataques, teríamos enganadores. Aí, no versículo 9, fala assim, ó, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo. O que eu falei com os irmãos lá em Tito? Assim, tem uma palavra aí, doutrina. Não é isso? Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo. Antes da gente avançar esse versículo, não tem como a gente ir para Atos 2, não é isso? Vamos lá em Atos 2. Atos 2, 42. Eu vou ler aqui para os irmãos para eu ganhar tempo, tá? Atos 2, 42. Isso aqui era a igreja primitiva, tá, irmãos? Então, os irmãos ali, qual que era a realidade deles? Eles perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Não é isso? Qual foi uma das palavras que nós mais ouvimos aqui de 1 João? Comunhão de vida, circulação da vida. Então, esses irmãos, o que eles estavam fazendo? Eles estavam perseverando. Não é isso? Como que nós vamos perseverar hoje, irmãos? Nessa doutrina? Um exemplo, irmãos. Domingo à noite, às 19 horas, irmãos. Nós temos o que no Instituto Vida para Todos? Nós temos a palavra profética. Essa palavra vem para quê? Para iluminar nós, ou seja, nesse mundo tenebroso, né? Nessa escuridão. Então, irmãos, valorizem a palavra profética de domingo à noite. O meu sentimento aqui é passar isso para os irmãos. Tomem nota dessa palavra, né? Como os versículos ali que são falados ali, que são desfrutados. Por quê, irmãos? Aí vamos lá. Ainda não vou entrar não, nesse ponto não. 2 Pedro, que a gente desfrutou hoje na live de manhã. 2 Pedro 3, versículo 2. Também vou ler rapidinho, mais rápido aqui, para a gente ganhar tempo. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Santos profetas são os profetas do Antigo Testamento. Agora vamos para a Nova Aliança, né? Bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado. Ou seja, lá em Atos 2,42, quando fala doutrina, nós podemos também usar a palavra ensinamentos, tá? Em outras traduções. E aqui em 2 Pedro 3, versículo 2, fala assim, bem como do mandamento do Senhor Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Então, ou seja, o Senhor usa uma pessoa para distribuir o sentimento que está no coração de Deus, irmãos. Nós temos uma voz de comando. E domingo à noite, às 19 horas, essa voz de comando está ativa, irmãos. Não é isso? Nós temos que valorizar essa ferramenta. Porque na época de João, tinha enganadores. Tinham pessoas deturpando a palavra do apóstolo daquela época. Ó Senhor Jesus. Vamos voltar lá para 2 João, versículo 9. Aí agora ficou mais claro, né, irmãos? Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo. Agora nós sabemos o que é a doutrina de Cristo. E nela não permanece, não tem Deus. João foi bem direto, irmãos. O que permanece na doutrina, o que esse tem? Esse tem tanto o pai e como o filho. Se tem o pai, tem o quê, irmãos? Tem amor. Não é isso? Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Né? O meu coração é passar isso para os irmãos, que o Senhor hoje ele tem essa voz de comando, e isso foi destrancado, irmãos, na nossa era. Na época de João, ali no primeiro século, ali, já tinha pessoas que estavam abandonando o falar do apóstolo. E ainda nós vamos ver algumas consequências. Versículo 10. Ó Senhor Jesus, esse versículo é até duro, né, irmãos? Olha lá. Se alguém vem ter conosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Naquele tempo tinha visitas, né? Assim, hoje tem, mas hoje tem com menos frequência, né? Todo mundo com o tempo corrido, né? O tempo contado, mas hoje todo mundo tem o quê? Tem um celular. Você pode receber uma mensagem hoje, irmãos. E essa mensagem, ela pode ultrapassar essa doutrina de Cristo. E aí, irmãos, qual que é a minha reação agora? Eu vou acolher essa palavra? Essa palavra não vem de Cristo, irmãos. Só que tem um detalhe, irmãos. Os enganadores, possivelmente eles conseguiam pessoas que estavam longe do falar do apóstolo.
Quem está longe do falar do apóstolo, irmãos, tem muita chance de ser enganado. Por quê? Porque a gente não sabe qual que é o sentimento do Senhor naquele momento. E aí, quando o Senhor dá essa direção, quando nós estamos longe, aí tem questionamentos, por quê? Mas antes era assim, agora é dessa forma? Por quê? Porque eu estou longe. Então, quando eu estou perto, aí eu rejeito, né, essas atitudes dos enganadores. Versículo 11. Porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas se faz cúmplices das suas obras más. Ó Senhor Jesus. Senhor, misericórdia, irmãos. Quero até, né, orar para os irmãos aqui nesse versículo, amém? Vamos, né? Senhor Jesus, Senhor, nos livra, Senhor. Senhor, de ultrapassar a doutrina de Cristo. Senhor, nós queremos ser um com o falar profético, Senhor. Cada irmão que está aqui, Senhor. Cubra os nossos lares, Senhor, né? As informações que chegam até nós. Senhor, o que nós vemos nas redes sociais, Senhor, nós queremos estar longe disso. Senhor, nós não queremos nem dar as boas-vindas, Senhor. Nós não queremos ser cúmplices. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, versículo 12, aí agora termina, né? Aí ele fala assim, ó, ainda muitas coisas, né, eu tinha para vos escrever. Eu não quis fazer por papel e tinta, pois espero ir, né, ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Irmãos, vamos aplicar isso aqui nos dias atuais. Quando nós estamos numa conferência, irmãos, a nossa alegria não é completa, irmãos? Não é diferente, irmãos? Claro, uma conferência eu não posso ir por causa do meu trabalho, né, por várias questões, irmãos. Mas o encorajamento aqui é nós estar acompanhando de perto. Agenda positiva. Né? Nós temos aí semana que vem o que, irmãos? Conferências tropas e capitães. Ou seja, nós estaremos ali acompanhando de perto. Aí o que acontece? Por isso que quando tem conferência, no final de semana seguinte, o que acontece? Os irmãos estão fervendo aqui, não é isso? Por quê? Porque nós estamos junto do falar profético. Aí a alegria é o quê? É completa. Teve alguns irmãos, ano passado, irmãos, nós tivemos várias experiências da igreja em Itaúna. E a igreja também, mesmo que eu não vá, eu também sou beneficiado pelos irmãos que estão indo. Quando os irmãos foram para Ribeirão Preto, eles voltaram cheios de alegria, cheios de encorajamento, e isso aí influenciou a gente também. Fomos para São Paulo, fomos até para a África. Olha aí aonde que o Senhor nos levou, irmãos. Por quê? Porque, né, a palavra, irmãos. Não, nós temos que ter sede, não sei nem a palavra, irmãos, que eu falo, mas assim, nós precisamos buscar de perto, irmãos, a palavra profética. Por quê? Aí a alegria vai ser completa. Também tem uma conferência internacional, não é isso? Né? Final de fevereiro para março. Amém, irmãos? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, as inscrições, né, até um recado para os irmãos, as inscrições ainda não finalizaram. É uma oportunidade de nós estar o quê? Acompanhando de perto o falar profético. Ó Senhor Jesus. Vamos para a 3 João agora, irmãos. Senhor Jesus. Amém, irmãos? Só para voltar ainda nesse assunto, né, da agenda positiva, né, irmãos? O encargo, né, irmãos? Primeiramente, nós temos as conferências base, né? Quais são? Janeiro nós temos conferência de jovens, né, adolescentes. Depois, durante o carnaval, nós temos a conferência internacional. Nós temos também em julho, nas férias, tropas e capitães, jovens e adolescentes. E em setembro também nós temos a conferência internacional. Então esse é o calendário básico nosso, não é isso, irmãos? E nós precisamos pedir ao Senhor graça para nós estar de perto, né, nessas conferências. Mesmo que talvez eu não consiga ir todos os dias, mas se eu consigo acompanhar 3, 4, agora são 5 dias da conferência internacional. Mas se eu consigo estar presente e acompanhar 4 dias, 3 dias, irmãos, eu garanto para os irmãos que a alegria vai ser completa. Mas, irmãos, né, e se eu, né, igual eu comentei, talvez, tem situações, nós, né, passamos por questão financeira, questão de saúde e várias outras questões. E se eu tiver impedido, irmãos? Aí eu quero voltar de novo na questão das lives, irmãos.
Então, domingo à noite, às 19 horas, o Senhor deu a oportunidade, está dando para a gente a oportunidade, para a gente estar acompanhando de perto o falar profético. Então, irmãos, nós precisamos valorizar no domingo à noite. Se eu não consigo assistir e desfrutar no domingo à noite, eu ainda tenho, porque ela vai ficar lá gravada, não é isso? Então, olha para você ver, irmãos. Acho que ainda dá tempo aqui, eu vou contar uma experiência para os irmãos, de acompanhar a palavra de perto, que eu tive na minha adolescência e infância. Quando a gente estava lá, uma vez lá na Casa 3, para quem não lembra, né, eu nem estava aqui conosco, nós reunimos no sábado à noite os irmãos da região, né, da direita aqui lá da Várzea, Padre Eustáquio, nós reunimos lá na Casa 3, não é isso? Aí nós tivemos todo sábado à noite tinha vigília. Aí, depois que acabou a vigília, tinha um jovem comigo, né, e ele estava ouvindo no MP3, nem sei se vocês vão lembrar, né? MP3, um dispositivo que reproduzia só áudio. E aí eu perguntei, aí isso era mais ou menos meia-noite, e a gente voltando para casa. Aí eu perguntei a ele, o que você está ouvindo? Aí ele falou assim, eu estou ouvindo a palavra da semana. Aí, irmãos, sabe qual que era o trabalho para ouvir a palavra da semana do Alimento Diário? Vou contar para os irmãos. Primeiro tinha que ter uma assinatura no site Mensagens da Conferência. Eu lembro que na época ela custava R$55. Era quase 10% do salário mínimo. Só para os irmãos terem noção. Aí, você tinha que, além de ter assinatura, você tinha que baixar ela no computador e depois transferir para o MP3 para você depois conseguir ouvir. Ou seja, nos tempos de hoje, isso é um trabalho danado. E aí ele estava ouvindo aquela palavra. E aí, irmãos, eu fiquei instigado. Assim, não, eu quero também. Aí ele conseguiu me passar as 24 mensagens do Alimento Diário. Puxa vida, irmãos, eu lembro que quando eu chegava da escola, né, de tarde, eu ouvia a palavra da semana. Por exemplo, que o irmão Dong deu uma palavra lá em Brasília, aí eu estava desfrutando aquela palavra. Mas os irmãos entenderam qual que era a dificuldade do momento? Nem 1% da igreja tinha acesso a isso. Agora, irmãos, no Instituto Vida para Todos, a palavra da semana, todos nós aqui temos acesso a isso, irmãos. Ó Senhor Jesus, irmãos, é a palavra sendo facilitada dentro da nossa casa, no sofá ainda, irmãos. Olha para você ver, irmãos, quanto, né? E eu não vou nem falar como que era antigamente, porque eu não faço nem ideia. Então, irmãos, nós precisamos valorizar a palavra. No tempo de João, tinha pessoas que barravam a palavra. Agora, na minha casa, irmãos, quem pode barrar é eu, não é isso? É eu que... Não, aqui não vai ter a palavra, não. A única pessoa que pode barrar sou eu, Dos irmãos, nós temos o encorajamento de nós assistir. Não é isso? Os irmãos nos encorajam? Então, nós temos o encorajamento da liderança da igreja, não temos? Então, qual tem que ser a nossa reação agora? Acompanhar de perto. E até mesmo, irmãos, para fechar, a gente não sabe qual que é o zigue-zaguear do Espírito, ou seja, nós vamos ficar vendo live, né, até o Senhor voltar? Eu não sei, irmãos, mas eu quero aproveitar o momento. Qual que é a direção que o Senhor tem dado no momento? Por exemplo, como que foi instituída as lives? Os irmãos lembram? Quando que foi? Na pandemia, não foi? E por quê? Não podia reunir presencial, não foi? Então, sábado e domingo tinha palavra, não é isso? Aí eu lembro que a primeira live, o irmão falou assim, não, as lives vão ficar até as prefeituras, os estados, municípios liberar a questão de aglomeração, e aí nós paramos com as lives. Esse era o intuito inicial, não foi? Mas o Senhor foi lá, ou seja, é o sopro do Espírito. Nós não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. Aí o que aconteceu? No domingo à noite o Senhor instituiu uma live para a gente o quê? Desfrutar da palavra profética. Então, irmãos, aí olha o efeito disso. Olha o efeito disso. E talvez a gente nem percebeu como que as coisas foram acontecendo. Por quê? Depois disso, veio o quê? A imersão na palavra. E de onde que a imersão da palavra, a imersão na palavra ela é baseada? A imersão da semana. Ela é baseada na palavra de domingo à noite. Não é isso? Então tem um grupo de irmãos que o quê? Que eles trabalham ali no domingo de forma intensa para gerar a imersão para a gente, e no domingo à noite e na segunda de manhã, nós já temos a imersão. Então quando nós pegamos aqueles pontos, nós estamos pegando o quê? A presente verdade, a palavra do momento. Os irmãos entendem isso, irmãos? A preciosidade que nós temos hoje.
Ó Senhor Jesus. E aí depois, irmãos, vem o quê? Vem a live de quinta. O que é a live de quinta? o núcleo da palavra, né? A parte. Ou seja, o que é a live de quinta, irmãos? O irmão Pedro ali, com irmãos geralmente 2 irmãos, né? De cada região. Eles vão ali pegar os pontos da palavra de domingo, os pontos principais, vão trabalhar mais, né? Refinar aqueles pontos. Os irmãos daquela região, eles vão dar a experiência deles, que estão tendo com aquela palavra. E o Senhor vai o quê? Nos dando luz, vai nos dando direção, irmãos. E aí, essa palavra vai entrando em nós, irmãos. E nós não vamos percebendo, mas essa palavra está entrando em nós, irmãos. Ó Senhor Jesus. E ainda tem o quê? Sábado de manhã, irmãos. Não acabou ainda não. A semana ainda tem um sábado de manhã, que é a live do PAC. Mas esse também era o intuito inicial. Era só para o PAC, ou seja, só para comportor, né? Só para ser a pista, só para os irmãos que estão lá no PAC. Só que o Senhor falou assim, não, a igreja toda também precisa dessa palavra. Aí chegou até nós também, irmãos, essa graça. Ó Senhor Jesus, irmãos. E aí, só para os irmãos entenderem a dinâmica da live de sábado. A live de sábado, irmãos, ela tem o quê? Uma intenção ali, né? Do Senhor dar a direção. Então Ele vai pegar aquela palavra que nós desfrutamos no domingo à noite, que nós estamos ali fazendo imersão, né? Desfrutando aquela palavra. Aí chega no sábado, o Senhor vai falar assim, essa palavra, para onde nós vamos agora? O que nós vamos fazer com essa palavra? Porque senão fica algo teórico. Fica conhecimento. Aí o Senhor transforma aquela palavra prática, a palavra rima, né, a palavra do momento, e torna aquela palavra prática. Qual que é o próximo passo que nós vamos dar agora? E o Senhor vem refinando através do irmão no sábado de manhã. Então, irmãos, desfrutem das lives, irmãos. Até mesmo se os irmãos, não, irmão, eu não consigo ver no domingo, não consigo ver na quinta, no sábado, eu não tenho tempo. Irmão, você pode desfrutar no caminho, no carro, indo para o seu trabalho, mas irmãos, desfrutem dessa palavra profética. Irmãos, os tesouros da palavra profética foram destrancados. Nós não temos mais bloqueio ao sentimento, o sentimento atual de Deus. Ó Senhor Jesus, vamos avançar, irmãos, agora. 3 João. Aí ele começa falando para Gaio. Quem que era Gaio? Era um irmão ali de uma idade mais avançada, né? E esse irmão, o que ele fazia? Ele acolhia os missionários de João. Então ele acolhia os missionários, ele dava suprimentos, e ele também enviava esses irmãos para as viagens. Tanto que João deu testemunho dele, fala no versículo 3. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos, e pelo seu testemunho na verdade. Como tu andas na verdade. É outro testemunho aqui também de um outro irmão que anda aonde? Na verdade. Se ele anda na verdade, ele anda aonde, irmãos? Na palavra. Versículo 4. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então João se alegrou por quê? Porque os filhos estavam andando na verdade. 5. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. E isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Versículo 6. Os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Agora, olha aqui, irmãos. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois, por causa do nome que foi que saíram, né? Ou seja, os missionários saíram por causa do nome do Senhor. Eles não, nada recebendo dos gentios. Versículo 8. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Ó Senhor Jesus. Irmãos, então aqui, a questão é que Gaio, ele acolhia missionários. Se a gente for pegar hoje, quem são os nossos missionários, irmãos? Os comportores. Quem mais? Seapistas, né? Os irmãos que vão para o PAC, não é isso? Os irmãos que estavam aqui em Itaúna essas 3 semanas, quem são os irmãos? Do Expolivro, não é isso?
E aí a gente também teve alguns exemplos aqui na igreja de Gaia, ou seja, os irmãos estavam ali cuidando desses irmãos. Não foi isso? Dando suprimento para eles. Então, ou seja, irmãos, e aí o que o versículo 8 fala? Quando nós acolhemos esses irmãos, nós tornamos cooperadores da verdade. Então, quando nós acolhemos os irmãos que estão saindo para pregar o evangelho, eu me torno um cooperador da verdade. Agora vamos para... O Expolivo não vai estar aqui o ano inteiro. E agora? Então, nós não temos mais chance de praticar essa palavra? Não, irmãos. Os adolescentes estão saindo de 15 em 15 dias. Então, eu tenho a oportunidade de me tornar um cooperador da verdade. Hoje nós tivemos um irmão que só levou nós lá no Expolivo e voltou. Ou seja, ele nos acolheu. Ele nos deu o quê? O suporte. Não é isso? As irmãs que estavam aqui na cozinha hoje de manhã e de tarde. Nós podemos também usar esse exemplo, irmãos? Sim. Os meninos aqui à tarde estavam ligando para as pessoas, orando por elas em cima da imersão e convidando elas para a reunião. Só que tinha um grupo de irmãs lá na cozinha, o quê? Oferecendo o suporte para aqueles meninos. O que essas irmãs se tornaram hoje? Cooperadoras da verdade. Quando nós também ofertamos, irmãos, até mesmo os celulares ali para a África, que foi dado aviso semana passada, irmãos, não vai estar enviando diretamente para missionários, né? Vai ser para irmãos mesmo. Mas quando nós também estamos fazendo isso, o que eu estou fazendo? Estou me tornando um cooperador da verdade. Então, irmãos, tem oferta também, financeira, igual nós temos aqui o encargo do, esqueci o nome agora, do sócios do Evangelho. Quando eu estou ofertando, irmãos, para os sócios do Evangelho, está sendo usado em Sete Lagoas, em outros lugares, não é isso? O que eu estou me tornando? Um cooperador da verdade. Por quê, irmãos? Nós precisamos desses irmãos, ceapistas, nós precisamos de comportores. Por quê? Até então eu não recebi um chamado de largar o meu emprego, né? E por enquanto eu não quero, não quero nem receber esse chamado, né, irmãos? Porque, tem que ser de Deus, né, irmãos? Mas se vier, eu não posso fazer nada. Mas eu não posso estar na rua o dia inteiro, irmãos. Mas quando eu estou ofertando financeiramente também, irmãos, eu estou sustentando esses irmãos no campo de batalha. Os irmãos que estavam aqui do Expolivro, os irmãos ficaram aqui dormindo aqui, num lugar diferente, quantos dias, irmãos? Nem isso? Tem esses detalhes. Um missionário, por exemplo, quando vai para a África, ele vai para uma outra cultura, uma outra temperatura, um outro clima, e várias outras questões. Só que ele está ofertando o tempo dele ali. E aí, quando nós estamos suprindo aquele irmão ali financeiramente, eu me torno um cooperador da verdade. Então tem esses pontos, tá, irmãos? Ó Senhor Jesus. Vamos avançar. Versículo 9. Aí, prestem bem atenção, irmãos, no versículo 9. Escrevi alguma coisa à igreja. Vamos ler bem devagar. Olha, o João escreveu alguma coisa. Mas Diótrefes, aí tem um mas. Versículo 9, de 3 João. Mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não lhes dá acolhida. Puxa vida, acabamos de falar de Gaio aqui, deu bom testemunho dele, só que tinha alguém lá também, com o nome de Diótrefes, que ele já era o oposto. Ele era um líder, e ele não dava a acolhida. Ou seja, ele não recebia os irmãos. Não, aqui eu vou ofertar para ser a pista nenhum, não. Ou seja, se eu tenho... Agora, irmãos, é claro, se o Senhor nos deu condição, é essa a questão. Talvez eu não tenha condição, o Senhor não vai te cobrar, não. Estou falando a questão se o Senhor nos dá condição, nos dá a visão, toca em nós, e eu tenho esse sentimento de não dar acolhida, aí é esse sentimento de Diótrefes. Vou continuar a leitura e depois eu quero passar alguns itens aqui, irmãos. Versículo 10, lê para mim, por favor, irmãos. Os irmãos entenderam o que ele fez, irmãos? Olha aí, João falou, olha, o versículo 10.
Por isso, João falando, né? Se eu for aí, eu vou lembrar ele, né, as obras que ele pratica. Quais são as obras? Primeiro, ele profere contra nós palavras maliciosas. Irmãos, vou ser bem sincero com os irmãos. Nesse momento, o Senhor tem encontrado grandes ataques com palavras maliciosas em relação à palavra profética. Isso é uma realidade hoje, irmãos. Só que isso, irmãos, pode estar também no meu coração. Por quê? Porque Diótrefes, ele queria ter a primazia. O que Miriam perguntou para Arão? O Senhor só fala com Moisés? Não é isso? Vamos ler lá em Números? Ela queria também a primazia. Números 12. Versículo 2. E disseram, porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Ou seja, ela queria primazia. Né? Diótrefes queria primazia também. Ele também queria que, né, o que ele falasse ali, tivesse também efeito ali dentro dos irmãos, ali entre eles. Continuando o versículo 10 de 3 João. Ele ainda, né, ou seja, e não satisfeito com essas coisas, ou seja, além de falar mal, tinha mais coisa ainda. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, que é o que a gente já viu aqui. Como impede os que querem recebê-los. Então, aí você está na vida, você está desfrutando, acompanhando a palavra profética, aí o que ele chega? Não, irmão, para com isso. Vai desfrutar do alimento diário, imersão na palavra. Você vai lá fazer grito de guerra com os adolescentes? Ou seja, ele impede. Irmão, você está indo para a conferência, ficar lá, dormir com 6, 7 pessoas no mesmo quarto. Faz isso não. Fica aqui. Tá. Ou seja, é um sentimento de Diótrefe, irmãos. Irmão, esse dia que você está indo para a conferência, vai para outro lugar. Troca o carro. São palavras, né? Possivelmente ele não chegava com palavras feias para os irmãos. É um enganador, irmãos. Ele chega com uma palavra bonita. Para te iludir, para fazer você pensar, pois é mesmo, hein, senhor? O Senhor só tem falado com Moisés, né? A situação aqui de Miriam. Por que o Senhor não fala comigo também? Então, irmãos, ó Senhor Jesus, o sentimento aqui, irmãos, é que isso também pode brotar em nós, porque Diótrefes era um líder, mas isso também pode brotar em mim. Na minha casa não tem imersão na palavra, não. Pode fazer lá na casa de adolescente, mas lá em casa não traz adolescente para visitar aqui não, irmãos, para fazer grito de guerra aqui em casa. Preocupa com isso não. Por quê? Eu não dou acolhida ao que o apóstolo tem falado no momento, irmãos. Ó Senhor Jesus. E aí, irmãos, para acabar ainda tudo o que ele fez, no versículo 10, ele impede os que querem recebê-lo, e por fim, o que ele faz? Os expulsa da igreja. Nós tivemos ali na África, não sei se o Jorbeli vai lembrar, um testemunho de um angolano lá. Ele estava falando, irmãos, que se tivesse uma conferência, né, com uma liderança passada, e tivesse uma conferência igual teve em outubro, possivelmente ele não poderia ir nessa conferência. Já pensaram, irmãos? Tem conferência aqui em Sumaré, aqui em Belo Horizonte, aqui, e alguém fala assim, irmão, você não pode ir. Por quê? É por causa da minha conduta, que eu vou atrapalhar? Não, é porque você não pode ouvir aquela palavra. Os irmãos já pensaram que nós hoje não temos esse tipo de situação, irmãos? Então é o quê? É uma forma de nós aproveitarmos. Seguir de perto o falar profético, irmãos. Porque não tem nenhum Diótrefes nos impedindo, mas o Diótrefes também está dentro de mim, irmãos. A natureza caída, ela é o contrário do amor que nós lemos lá de 2 João. O que ela é? Ela tem inveja. Miriam teve inveja ali naquele momento. Ela chega até a ter ódio. Por quê? Porque ele expulsou. Ele expulsou os irmãos. Luanda, em Angola, ficou sem local de reunião, os irmãos, por um tempo. Luanda. Ou seja, aqui vocês não vão entrar mais não. Aqui não vai ter grito de guerra, aqui não vai ter imersão na palavra.
Aqui não vai ter alimento diário mais. Isso é realidade, irmãos. Não nossa, graças a Deus, né? Graças a Deus, mas por isso nós precisamos aproveitar, irmãos. E esse Diótrefes que está dentro de mim também, ele também precisa ser retirado. Né? Essa natureza, a mesma natureza que estava em Diótrefes, que quer primazia, que quer tudo isso, ela também está dentro de mim. E aí como que ela vai ser eliminada? Pela lavagem de água da palavra. Ó Senhor Jesus. Vamos ler o versículo 11. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a ti, Demétrio, todos lhes dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunhos, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Para finalizar, irmãos, eu quero ler aqui Atos 2,42, não foi isso? Isso aqui, irmãos, é o resultado quando nós desfrutamos, nós temos um coração simples, humilde, e um coração também que tem reverência à palavra. Qual que é o resultado? O resultado é Atos 2,42 ao 47. Vamos lá. Primeira coisa, irmãos, precisa da palavra. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Então nós precisamos o quê? Perseverar. Domingo, 7 horas da noite. O que eu preciso fazer, irmãos? Perseverar. Vai surgir outras programações, não é isso? Mas eu preciso perseverar. Quinta à noite, preciso perseverar. Sábado de manhã, preciso perseverar. Desfrutar a imersão e o alimento diário todo dia, irmãos, eu preciso perseverar. Ou seja, aí eu vou tendo comunhão. Aí olha o resultado no 43. Em cada alma havia temor. Diótrefes não tinha temor, irmãos. Porque ele expulsava, ele falava mal. Aí, se eu estou debaixo dessa palavra, tem temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Só para fechar aqui, irmãos, eu deixei passar esse 43. Por exemplo, irmãos, 2 semanas atrás, nós tivemos testemunho aqui de adolescente, que foram fazer comportagem no centro, sem nenhum capitão, sem nenhum irmão da liderança, um irmão de serviço, e encorajar eles. Isso aqui, irmãos, é sinais, é milagres. Quem faz um adolescente nas férias, num sábado de manhã, que ainda estava chovendo, sair de casa e ir lá no centro fazer comportagem, sem nenhum anúncio oficial da igreja, irmãos? Para mim isso é um milagre, irmãos. Ou seja, por quê? Porque nós estamos debaixo dessa palavra. Então essa palavra, ela é acompanhada de sinais e milagres. Quando nós saímos, irmãos, e nós oramos pela pessoa, oramos para a pessoa, a imersão do dia, isso, né? Posso orar por você? Pode. Escolhe um ponto de 1 a 4, ponto 3. Aí, vou ler a imersão, irmãos, para vocês. Ponto 3 de hoje. O que esses meninos fazem na rua. Deus, aí ele vai ler para a pessoa. Deus colocou a areia para limitar a energia do mar. Se ele é capaz disso, não seria capaz de, por meio da igreja, restaurar a sua regência? A batuta é o instrumento por meio do qual o regente marca o compasso, né, o tempo e a intensidade de uma orquestra. Hoje, a batuta é a sua palavra. Aí ele ora para a pessoa. Aí ele faz uma oração de 30 segundos, 40 segundos. Aí, irmãos, a pessoa, nós temos várias experiências de pessoas com o olho cheio de água. Mas você nem falou qual que é o seu problema. Por quê, irmãos? Porque é a palavra que está saindo direto do trono de Deus, irmãos. Ela está na palma da nossa mão, na folhinha da imersão. Se essa palavra ela tem poder para salvar, né, resolver um problema de uma pessoa que nem no nosso meio está, quanto mais a nós, irmãos. Ô Senhor, irmãos, tem problema, por exemplo, vamos pensar aqui, eu não sou pai, então vamos falar, tem problema no casamento? Vamos desfrutar o ponto 2 da imersão. Ponto 2. Eu tô com um problema no meu casamento, não sei o que tem. O Senhor quer habitar naqueles que são humildes. Aí você vai desfrutando isso aqui, irmãos. Puxa a vida, Senhor. Aí você está com a razão, né, no casamento. Aí o Senhor fala assim, Ele quer habitar nos humildes e arrependidos de coração. Ou seja, aí o Senhor iluminou, foi eu, não foi o cônjuge, irmãos. Pela imersão do dia, irmãos. Pois, por meio da obediência deste, aí puxa a vida, eu tenho que obedecer. Olha o Senhor iluminando, irmãos. A palavra profética, irmãos.
Vamos continuar. Ele conseguirá reger todas as coisas. Cristo é a sabedoria de Deus. Aí eu vou orar, irmão. Senhor, Senhor, eu preciso da sua sabedoria, não da minha sabedoria humana, para que por meio do Senhor, por meio de tudo isso, as coisas foram criadas e elas funcionam. Senhor, que através da sua palavra, através da sua sabedoria, essas coisas voltam a funcionar, a normalidade aqui na minha casa. Irmãos, é a palavra profética, irmãos. Agora não tem nenhum esforço humano, não tem nem mesmo palavras minhas nessa oração. E essa palavra tem poder, ela tem efeito em quem crê nela, irmãos. Se eu creio, essa palavra tem poder. Vamos finalizar. 44. Todos os que creram, Atos 2, 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Tudo em comum é o quê, irmãos? Amor. Tinha amor. Por quê? Porque estavam juntos e eles tinham tudo em comum. Não tinha ninguém querendo ninguém é primazia, ninguém querendo estar acima do outro. Versículo 45. Vendiam as suas propriedades e bem, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Qual que é o outro item aqui? Eles também ofertavam. Por quê? Por causa da palavra, irmãos. Por causa que eles estavam perseverando naquela palavra. 46, eu só quero deixar o final, irmãos. Fala assim, e tomavam as suas refeições com alegria. Então, irmãos, no nosso meio tem que ter alegria, mas como que nós temos alegria, irmãos? É por meio da palavra. A palavra gera amor, e um dos reflexos, um dos resultados de amor é o quê? É a alegria. Então, irmãos, o encargo é nós acompanharmos, eu dei vários exemplos aqui de nós acompanharmos a palavra profética. Amém? Quero orar para os irmãos para a gente finalizar. Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor quer habitar, Senhor. Senhor, naqueles que são humildes e arrependidos de coração. Senhor, nos torna humilde nessa noite. Senhor, em relação a tudo que nós desfrutamos, Senhor, a sua igreja, Senhor, também nos leva a arrepender, Senhor, baseado na sua palavra, Senhor, baseado na sua misericórdia. Senhor Jesus, Senhor, nos leva a perseverar diariamente, Senhor, na sua palavra profética, Senhor. Senhor, nessa palavra que nos ilumina, Senhor, nesse mundo tenebroso. Senhor, nas nossas casas, Senhor, no nosso trabalho, Senhor, também nas nossas reuniões. Senhor, nós queremos estar encabeçados pela sua palavra, governados pela sua vida. Senhor Jesus.